Viajar na compreensão desse livro, Água Viva, de Clarice Lispector, literário brasileiro do movimento modernista do terceiro período, onde os sentidos já se apuram nas primeiras páginas, já enche seus pulmões de questionamentos quando não conseguimos classificar a obra. Até mesmo os melhores críticos conhecem a natureza da dificuldade dessa tarefa. É um romance, uma carta, um poema em prosa, e a autora escreve: Estou atrás do que fica atrás do pensamento. Inútil querer me classificar. Eu simplesmente escapulo, não deixando. Gênero não me pega mais. Estou em um estado muito novo e verdadeiro, curioso de si mesmo, tão atraente e pessoal a ponto de não poder pintá-lo ou escrevê-lo. Água Viva, em seus significados, acolhe a ideia de um animal aquático de corpo mole, gelatinoso e transparente, capaz de machucar quem muito se aproxima. Clarice, em seus devaneios lúcidos, quase que irreais, sente na pele a vida tão intensa de uma artista que se decompôs em palavras. Palavras estas que se corporificam em signos verbais. O significante, seguindo esse caminho, reflete os movimentos que a água viva reproduz, indo e voltando. As ideias construídas por Clarice dançam conforme essa medusa, criando a história e depois desconstruindo, mas nunca se concretizando. A personagem pintora, mesmo conhecedora das relações entre significados e significantes, mesmo assim, a suposta autora desvincula o primeiro de seu sentido. Uma então liberdade do marco do signo impresso do papel, pelo esvaziamento da palavra e a recriação do it, ao procurar o meio da escrita sem a produção sentido aparente. Nesse momento, vemos a narradora, sente uma pintora com as palavras, como uma pintura literária. Essa pintura é totalmente livre da figura. Isso é o objeto, e assim não ilustra nada. Nada com pouca coisa em desenho mental. Tão pouco físico, mas tal pintura mexe com o quase não comunicável espírito. Assim, chegamos na primeira idade, que se encontra no livro pelos desvaneios do nosso fluxo de consciência. Clarice recriou o it, deixando dessa forma acessível primeira idade, pois expôs os pensamentos da personagem da forma mais pura e sem filtros criados pela sociedade. Aqui então o qualisigno, com um desenho dos movimentos do fluxo de mente de um ser quase como se fosse uma água viva, indo e voltando, com palavras simples, porém perigosamente. E nossa iconização, onde vemos que todo livro é um movimento de consciência humana. Ação, reação, causa, efeito, impacto. Secundidade dessas palavras que buscam caminhos abstratos na comunicação, assim como essa grande fuga da forma, onde chega a parecer que a pintora está à margem das dores de uma sociedade. Mas durante a construção de desconstrução da trama, toca em grandes feridas do ser. Pelo olhar do signo, vemos que um texto maduro, mesmo que atemporal, foi escrito na ditadura, e seus pensamentos podem mostrar a parte da coisa em nós, mas também pode mostrar a parcela animal que ainda vive em nós. Como só pensamos, qual é o peso da verdade sobre nós? Quais são os pecados que você tem no seu subconsciente que não sobressaem nas suas palavras, mas não deixam de existir? Então, os indícios do animal em nós, vivo e pronto para nos tomar. Evoluímos para viver ou apenas vivemos em evoluir? Escondemos o que somos? Escutamos nosso it? E a pintora pinta em forma de letras. Noite alta é grande e me come. A ventania me chama. Sigo-a e me estraçalho. Se eu não entrar no jogo que se desdobra em vida, perderei a própria vida em um suicídio da minha espécie. Protejo com fogo meu jogo de vida, quando a existência de mim e do mundo ficam insustentáveis pela razão. Então me solto e sigo uma verdade latente. Será que eu reconheceria a verdade se essa se comprovasse? Desenhamos nesse literário abstrato o nada, o brando, o esvaziamento.
Terceira idade é a fala através do silêncio. É o sentimento que o livro nos deixa encontrar. Já entendemos que Clarice nada nos diz e tudo nos mostra. Já somos capazes de ver uma pintora autônoma da matéria. Para simbolizar uma integração com o natural, temos a vitalidade, mesmo que pensamos inicialmente como objeto. Lemos. A natureza é envolvente. Ela me novela toda e é sensualmente viva, apenas isso. Viva, viva. Também estou truculentamente viva e lambo meu focinho como um tigre depois de ter devorado o veado. Assim, Witch em seu retorno ao natural. E novamente em A transcendência em mim é o It, vivo e mole e tem pensamentos que uma ostra tem. Será que a ostra, quando arrancada de sua raiz, sente ansiedade? Fica inquieta na sua vida sem olhos? Eu costumava pingar limão em cima da ostra viva e via com horror e fascínio ela se contorcer-se toda. E eu estava comendo It, vivo. O It vivo é o Deus. Assim então, o interpretante imediato. Susto da mente que recebe tal quadro em letras que nos assustam, nos deixam incomodados, talvez por não sermos leitores hábeis. E então, a dificuldade de compreensão nos envolve em uma confusão, até que chega ao entendimento de uma obra. Assim, o interpretante dinâmico. Com o entendimento, o êxtase. Sabemos e compreendemos a abstratice de um quadro escrito, e sabemos então sobre a vida de seus pensamentos em qualquer comento. Agora nós, do público desse século, podemos estender sonho e conhecimento do século passado, e aspiramos de nossos pulmões de questionamentos, pois mesmo sem a compreensão total de tudo o que lemos, temos a grande compreensão do que foi nos mostrado. Pela ação da leitura, que desencadeia a semiose, ação do signo, processo de significação, temos no fim um respiro áspero, aliviado. Sabemos de nossos pensamentos o real animal, coisa. Pintura abstrata, leitura abstrata, a qual conta histórias tão reais que desacreditamos de seus significados, e acrescem um novo significado para a então conhecida água viva. Assim como a Clarice, deixamos aqui nossos pensamentos abstratos, porém mais perigosos do que qualquer queimadura que uma água viva poderia causar. Deixamos aqui nossa expressão. A nossa alma grita: estamos